O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Hoje nós celebramos a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta festa vem bem num tempo, num período propício a qual também nós estamos vivendo. Porque estamos com medo da morte, medo do coronavírus, medo desta pandemia, medo do que vem aí pela frente, E esta festa vem para nos encorajar. Não tenhamos medo, mas sim fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que passemos por muitas provações, por muitas dificuldades. É preciso que a humanidade aprenda a amar a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Mas, muitas vezes, porque temos medo da morte, não confiamos que realmente existe vida após a morte, confiamos neste mundo a qual nós podemos tocar, sentir, nos prazeres da carne, no dinheiro, a qual tomou o lugar de Deus no coração de muitas pessoas. E para isto, esta celebração nos ajuda a refletir sobre, não somente neste período em que estamos vivendo, mas em todo este tempo em que nós iremos peregrinar aqui neste mundo. Realmente precisamos voltar o nosso coração para Deus. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque Ele, como diz a primeira leitura, tem todo o poder, tudo foi entregue nas mãos dEle. Para Ele e por Ele tudo foi criado. E é somente Ele que pode dar vida e fazer com que nós possamos ter paz e alegria em nosso coração. Hoje, no Evangelho, Jesus pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe a montanha, para dar aos discípulos uma visão a qual eles depois iriam contemplar após a morte, a vida eterna. Por que Jesus faz isto? Para encorajar aqueles discípulos, para que diante da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não tivessem medo e nem desconfiança, mas pudessem testemunhar a sua fé. E lá naquela montanha também é lugar de estarem mais próximos do Pai, é lugar de intimidade, tanto que Jesus então se transfigura. Ele revela aos discípulos que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e de que Deus é mais forte do que a morte. E junto com Jesus, então, aparecem Moisés, que trouxe a lei, e Elias, que traz todas as promessas feitas para que isso se cumprisse em nosso Senhor Jesus Cristo. E eles estão juntos com Jesus também para fortalecer o Senhor, para dizer ao Senhor que mesmo depois da morte, eles também estão vivos
e que agora eles intercedem e estão juntos com o Senhor para que os homens e os apóstolos possam voltar o seu coração para Deus. Estão juntos com Jesus para que Jesus também possa fazer, e aceitar a vontade do Pai, porque isso é o melhor para todos nós. E assim depois aparece uma nuvem da onde sai uma voz que diz para os discípulos: não tenham medo, mas escutai, este é o meu Filho amado. Importante para nós é escutarmos a voz do Senhor, colocando em prática aquilo que Ele nos ensinou, porque nós não podemos estar apegados a nada, nem a coisas, nem a pessoas, e muito menos em nossa santidade, em nossas atitudes. Precisamos da misericórdia de Deus, do amor de Deus que é incondicional. E também, diante das dificuldades que vamos enfrentando nesta vida, lembrarmos da festa da Transfiguração, de que isso faz com que nós possamos perceber de que para aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que realmente busca uma conversão sincera e profunda, nada poderá os separar de Deus, nem a morte, nem o demônio, nem os problemas, nem os sofrimentos, nem as dificuldades que teremos nesta vida. E depois, então, os discípulos estão com medo e Pedro pede para Jesus para que ali seja feita uma barraca, uma tenda para Jesus, para Elias e para Moisés. E Jesus, então, convida Pedro e os discípulos a não terem medo, mas a confiarem no Senhor. Mas ainda não era momento deles revelarem esta visão beatífica para as outras pessoas, porque ainda as pessoas não estavam preparadas para entender o amor incondicional de Deus. Porém, Jesus os convida a não ficarem parados, a não ficarem acomodados, mas a voltarem agora, e iniciarem a missão de evangelizar todos os povos. O Senhor também nos convida a nós não ficarmos inertes, parados, paralisados, com medo, mas nos convida a continuar a nossa caminhada, sabendo de que tudo o que nos acontecerá, seja de positivo ou até de negativo, é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa santificação, para a nossa purificação, até que um dia nós também sejamos transfigurados, transformados. Deixaremos este corpo mortal para receber um corpo eterno. Entraremos para a vida junto com o Senhor. Então, Jesus hoje nos pede que nós possamos buscar a santidade, buscar a mudança de vida, buscar a Deus em tudo aquilo que nós vivermos e sermos verdadeiras testemunhas da ressurreição do Senhor. Não tirando as nossas dificuldades, nem a nossa cruz, e muito menos aquilo que nos faz sofrer, mas fazer com que nós possamos aprender a estarmos em paz e felizes, mesmo passando pelo vale da aridez, pelas dificuldades que teremos que enfrentar nesta vida, para assim nos preparar para aquela que é a verdadeira vida, a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, nós possamos pedir ao Senhor que não tenhamos medo, que nós não fraquejamos, que nós não murmuremos, que nós não voltemos atrás, mas que nós possamos continuar a nossa missão para que um dia possamos todos juntos glorificar o Senhor lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. louvado.